O sopro da libertação, a fé que venceu a bronquite de Gabriel. Gabriel tinha apenas 8 anos, mas já conhecia bem o sabor amargo das noites em claro. Desde os 3, a bronquite crônica o acompanhava como uma sombra, apertando seu peito a cada crise, deixando-o ofegante, os lábios arroxeados e os olhos cheios de medo. Os médicos falavam em asma severa, alergias irreversíveis, tratar só os sintomas. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de mãos calejadas de tanto trabalhar como faxineira, já havia gasto tudo o que tinha em remédios, nebulizações e internações. A última crise quase o levou. Doutor, meu filho não aguenta mais, ela chorou no pronto-socorro, enquanto Gabriel lutava por ar entre tosses que pareciam rasgar seus pulmões. Foi ali, no corredor do hospital, que uma enfermeira, uma irmã da Igreja Universal, aproximou-se com um olhar cheio de compaixão. Minha irmã, você já levou seu filho para Jesus? Perguntou, colocando a mão no ombro trêmulo de Dona Maria. Na Universal, Deus opera milagres. Eu vi crianças sararem de coisas piores. Vamos orar por ele? Dona Maria, que sempre havia sido católica por tradição, mas nunca havia sentido Deus tão perto, assentiu entre lágrimas. A enfermeira ungiu Gabriel com um pouco de óleo que levava na bolsa, orou com autoridade, e disse, leve-ele amanhã ao culto das 10 horas. Deus vai libertá-lo. No domingo seguinte, Gabriel entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, agarrado à mão da mãe. O lugar era diferente de tudo que havia visto. As paredes vibravam com os louvores, as pessoas levantavam as mãos, alguns choravam, outros gritavam glória a Deus. No altar, o pastor falava sobre a fogueira santa, um movimento de fé onde Deus queima todo o mal pela raiz. Hoje não é dia de doença, é dia de libertação, declarou o homem de Deus, com uma Bíblia na mão e os olhos brilhando de unção. Dona Maria sentiu algo estremecer dentro dela. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ela levou Gabriel, que mal conseguia respirar direito. Este menino está preso há anos, o pastor falou, colocando a mão na cabeça do garoto. Mas hoje, em nome de Jesus, essa bronquite vai embora. A igreja inteira começou a clamar, liberta, Senhor. Quebra essa maldição. Gabriel sentiu um calor estranho percorrer seu corpo quando o pastor ungiu sua testa com óleo. Respira, filho. O ar de Deus está entrando nos seus pulmões agora, ordenou o pastor, enquanto as mãos dos obreiros se levantavam em oração. De repente, Gabriel tossiu, não a tosse sufocante de sempre, mas uma tosse seca, como se algo saísse de dentro dele. Depois, um alívio. Ele olhou para a mãe, confuso. Mãe, eu tô conseguindo respirar, disse, os olhos arregalados. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. Glória a Deus, gritou a igreja. O pastor sorriu, isso é só o começo. Você tem que persistir na fé. Participe da corrente de oração às terças, traga seu dízimo e ofertas como semente de fé, e não falte às campanhas. Deus já começou a obra, mas você tem que manter a porta aberta para ele. Nos dias seguintes, Gabriel não teve mais crises. Mas o pastor havia avisado, o inimigo não desiste fácil. Você precisa se firmar. Dona Maria, então, levou o filho à corrente de oração da terça-feira, onde dezenas de pessoas se reuniam para quebrar maldições em nome de Jesus. Lá, ela aprendeu sobre a importância de semear, não só financeiramente, mas com fé. Deus não é obrigado a nada, mas quando a gente mostra que confia nele, ele age, explicou uma obreira, enquanto Dona Maria colocava suas últimas economias no envelope de ofertas, crendo que aquele era o seu ato de fé. Na vigília de sexta-feira, Gabriel subiu ao altar novamente. Dessa vez, não para ser curado, mas para testemunhar. Jesus me libertou, disse, com uma voz firme que nem sua mãe reconhecia. Antes, eu não conseguia correr, brincar, agora eu respiro livre. A igreja aplaudiu, e o pastor reforçou, isso é o poder da fé. Quando a gente obedece a Deus, ele faz o impossível. Mas tem que persistir. Muitos desistem no meio do caminho e perdem a bênção. Um ano depois, Gabriel era outra criança. Corria, jogava bola, dormia a noite toda sem acordar sufocado. Os médicos, surpresos, reduziram suas medicações até suspendê-las. É um caso raro de remissão espontânea, disseram. Mas Dona Maria sabia a verdade, não foi espontâneo, foi Deus. Ela e Gabriel nunca mais deixaram de frequentar a Universal.
Aprenderam que a fé não é só pedir, é lutar, é semear, é obedecer. Antes, eu achava que Deus era distante, confessou Dona Maria em um testemunho no altar. Hoje sei que Ele está aqui, nesta igreja, operando através dos pastores, das orações, das campanhas. Minha vida mudou quando eu entendi que a bênção tem um preço, é a fé em ação. Gabriel, agora com 9 anos, sonha em ser pastor. Quero ver outros meninos serem livres como eu, diz. E toda vez que sobe ao altar para testemunhar, repete a frase que ouviu do pastor naquele primeiro dia: Deus não falha. A gente é que às vezes desiste cedo demais. Para quem lê esta história, a lição é clara: a fé sem obras é morta, mas quando a gente se move, ora, jejua, semeia, obedece, Deus faz o sobrenatural. A Igreja Universal não é um lugar comum. É um campo de batalha onde o impossível se torna possível. E Gabriel é a prova viva disso. No domingo seguinte, enquanto Dona Maria e Gabriel se preparavam para mais um culto, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou. Era a escola de Gabriel. Do outro lado da linha, a voz trêmula da diretora. Dona Maria, precisamos conversar. O exame de sangue que fizemos aqui na escola, os resultados são incríveis. Os médicos não acreditam. O coração de Dona Maria disparou. Ela já sabia. Já tinha sentido no espírito que aquele seria mais um sinal de Deus. Mas quando ouviu as palavras, as lágrimas vieram sem controle. O HIV não aparece mais. Os exames deram negativo. Eles querem repetir, mas é como se nunca tivesse existido. Gabriel, que ouvia tudo ao lado da mãe, pulou de alegria. Eu falei, mãe. Deus me curou. Ele correu para o quarto, pegou a Bíblia que ganhou na igreja e abriu no salmo que o pastor tinha lhe ensinado: Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Mas a história não parou por aí. Naquela mesma semana, o pai de Gabriel, que havia abandonado a família anos antes, apareceu na porta de casa. Magro, com olheiras fundas e um cheiro forte de álcool, ele mal conseguia olhar nos olhos do filho. Ouvi dizer que você tá bem, que tá na igreja, balbuciou. Eu não mereço, mas, será que Deus pode me ajudar também? Dona Maria não hesitou. Entre, José. Aqui não tem condenação. Tem perdão. E foi assim que, no culto da quarta-feira, a família inteira subiu ao altar. Gabriel, com suas mãos pequenas, segurou as do pai enquanto o pastor orava. E quando o homem caiu no chão, chorando e pedindo misericórdia, o menino sussurrou: Pai, não desista. Deus não falha. Hoje, José está limpo há 2 anos. Trabalha como servente na obra da nova filial da Universal no bairro e, toda semana, leva Gabriel para distribuir folhetos de oração nas ruas. Eu quase perdi tudo, ele conta nos testemunhos. Mas Deus usou meu próprio filho para me trazer de volta. E Gabriel? Agora com 10 anos, já prega mini-sermões no cultinho infantil. Sempre com a mesma mensagem: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Só não pode desistir. Porque na Universal, as histórias não são apenas de cura. São de restauração. De famílias reconstruídas, de sonhos ressuscitados, de vidas que o mundo já tinha descartado, mas que Deus ainda tinha um plano. E toda vez que as luzes do altar se acendem e o coral começa a cantar O Deus de impossíveis vai agir, Gabriel fecha os olhos e sorri. Ele sabe que ali, entre aquelas 4 paredes, o céu e a terra se encontram. E que milagre não é sorte. É obediência. É fé que não recua. É a prova de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele devolve multiplicado. Porque a Igreja Universal não é só um lugar onde a gente ora. É onde a gente vê Deus escrevendo finais felizes. E o de Gabriel é só mais um entre milhões. No mesmo dia em que Gabriel deu seu testemunho no altar, uma mulher chamada Marisa estava sentada nos fundos do templo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de anos dizendo que Deus não se importava com ela. Mas naquela noite, enquanto ouvia a voz quebrada de Gabriel contando como Deus o tinha tirado das drogas e devolveu sua família, algo dentro dela começou a se mexer. Marisa tinha um filho, o Lucas, de 10 anos. Um menino inteligente, cheio de sonhos, que adorava futebol e desmontava rádios só para ver como funcionavam.
Mas há 3 anos, uma febre alta depois de um simples resfriado tinha deixado sequelas. Os médicos disseram que era uma encefalite rara. Lucas perdeu os movimentos das pernas, a fala ficou arrastada, e os olhos que antes brilhavam de curiosidade agora pareciam perdidos. Ele nunca mais vai andar, disseram. Prepare-se para uma vida de fisioterapia e medicamentos caríssimos. Ela tinha tentado de tudo: hospitais públicos com filas intermináveis, empréstimos que afundaram a família em dívidas, até uma benzedeira no interior que prometeu cura com ervas e rezas. Nada. Até que, naquela noite, enquanto Gabriel falava sobre entregar tudo nas mãos de Deus, Marisa sentiu uma pontada no peito. E se? No final do culto, ela se aproximou do pastor, com vergonha, mas com uma determinação que não sabia que tinha. Eu não sei nem orar direito, confessou, segurando uma foto de Lucas no colo. Mas se Deus curou aquele moço ali, será que ele olha para o meu filho também? O pastor colocou a mão no ombro dela e olhou nos seus olhos. Deus não olha para quem ora bonito. Ele olha para quem ora com fé. E você já deu o primeiro passo, veio até aqui. Agora, a gente vai lutar juntos. Na semana seguinte, Marisa começou a trazer Lucas para os cultos. No começo, era difícil. O menino se irritava com o barulho, chorava quando as pessoas se aproximavam para orar por ele. Mas ela não desistiu. Toda terça-feira, ela estava lá, com Lucas no colo, enquanto os obreiros impunham as mãos sobre ele e declaravam: em nome de Jesus, as pernas desse menino vão se fortalecer. A boca dele vai falar com clareza. Os médicos riam quando ela contava. Fé é bom, mas ciência é melhor, diziam. Mas Marisa já tinha visto coisa demais naquele templo para duvidar. Viúvas que receberam maridos de volta, viciados que largaram o crack da noite para o dia, casais que quase se separaram e voltaram a se olhar com amor. Se Deus fazia tudo isso, por que não curaria seu filho? Até que, 3 meses depois, algo aconteceu. Era uma sexta-feira à noite, culto de libertação. Lucas, que sempre ficava quieto no colo da mãe, de repente mexeu o pé esquerdo. Só um tremor, quase imperceptível. Marisa segurou a respiração. Lucas, você sentiu isso? O menino olhou para ela, confuso, e tentou novamente. Desta vez, o pé se moveu um pouco mais. Ela gritou. O templo inteiro gritou. As pessoas começaram a louvar, a chorar, a correr para o altar. O pastor pegou Lucas no colo e levantou os braços. Glória a Deus! O milagre começou. Naquela noite, Lucas não andou. Mas pela primeira vez em 3 anos, ele moveu os dedos dos pés. E depois, os dedos das mãos. E na semana seguinte, conseguiu segurar um copo sozinho. Os médicos não tinham explicação. Melhora espontânea, disseram, coçando a cabeça. Mas Marisa sabia a verdade. Era Deus. O mesmo Deus que tinha tirado Gabriel das drogas, que tinha restaurado casamentos, que tinha dado emprego para quem estava desempregado. Agora, estava tocando no corpo do seu filho. Hoje, Lucas anda. Não corre ainda, não chuta uma bola como sonhava, mas caminha com um andador, fala com mais clareza e sorri de um jeito que Marisa não via há anos. Toda semana, os dois estão na Universal. Lucas agora ajuda a distribuir os hinos, e Marisa é obreira, orando por outras mães que chegam desesperadas, como ela chegou um dia. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, ela repete, com a mesma convicção que ouviu de Gabriel. Só não pode desistir. Porque na Universal, os milagres não são contados. São vividos. E todo domingo, quando o coral canta O Deus de Impossíveis vai agir, Marisa olha para o filho ao seu lado e sabe, o impossível já começou. Um domingo de manhã, enquanto Marisa ajudava a organizar as cadeiras na entrada do templo, uma mulher chamada Ana chegou chorando, segurando uma foto amassada de um menino. Seus olhos estavam vermelhos, as mãos trêmulas. Minha irmã me falou que aqui Deus faz milagre, ela gaguejou, mostrando a foto. Meu filho, o Pedro, tem 5 anos e nunca andou. Os médicos disseram que é uma lesão irreversível na medula. Mas eu não acredito nisso. Não posso acreditar. Marisa sentiu o coração apertar. Lembrou do dia em que entrou ali pela primeira vez, com Lucas nos braços, o desespero queimando por dentro.
Ela segurou as mãos de Ana com firmeza. Deus não olha para relatórios médicos, Ana. Ele olha para o coração da mãe. Vem comigo. Levou-a até o altar, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. Ana ajoelhou-se, e Marisa colocou a mão em seu ombro, como Gabriel havia feito com ela anos antes. Senhor, o Senhor que fez Lucas andar, que deu vida onde não havia, toque no Pedro agora. Marisa orou em voz alta, e o templo inteiro começou a clamar junto. Ana chorava sem parar, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não de derrota, mas de uma esperança que ela não sentia havia anos. Na semana seguinte, Ana voltou. E dessa vez, não estava sozinha. No colo, trazia Pedro, um menino magro, de olhos grandes e curiosos. Ele não andava, mas mexia as perninhas de um jeito que os médicos nunca tinham visto. Começou ontem, Ana contou, emocionada. Ele chutou o cobertor pela primeira vez. Os médicos não explicam. Mas eu sei que foi Deus. O pastor sorriu e chamou as crianças para a frente. Lucas, com seu andador, foi até Pedro e estendeu a mão. Pedro, surpreso, segurou-a com força. E então, algo aconteceu que deixou todo mundo sem palavras. Pedro tentou se levantar. Tremendo, com esforço, mas se levantou. Só por um segundo, mas foi suficiente. O templo explodiu em glórias. Ana caiu de joelhos, e Marisa, ao lado dela, chorava sem conseguir parar. É o mesmo Deus, Ana, ela sussurrou. O Deus que não desiste de ninguém. Nos meses seguintes, Pedro começou a fisioterapia na Universal, com as obreiras orando sobre ele em cada sessão. Lucas, que agora falava com mais clareza, virou seu maior incentivador. Você vai correr, Pedro. Eu também vou. Ele dizia, e os dois riam, como se já estivessem no parque, chutando uma bola. Um ano depois daquela primeira oração, Pedro deu seus primeiros passos sem ajuda. E Lucas, que já largara o andador, correu para abraçá-lo. As duas mães, que antes só conheciam a dor, agora se abraçavam no meio do templo, enquanto o coral cantava, o Deus de impossíveis vai agir. Porque na Universal, os milagres não têm data para acontecer. Eles começam quando a fé não desiste. E toda história que parece acabada, para Deus, é só o começo. Pedro e Lucas se tornaram inseparáveis. Toda terça-feira, eles chegavam cedo na Universal, não só para a fisioterapia, mas para participar dos cultos de libertação. As mães, que antes carregavam o peso do desespero, agora sorriam ao ver os filhos subindo os degraus do altar sem ajuda, levantando as mãos em gratidão. Mãe, hoje eu vou orar por alguém. Dizia Lucas, com a voz firme e os olhos brilhando. E assim ele fazia. Com apenas 6 anos, já levava a palavra de fé para outras crianças no templo, contando como Jesus o havia curado. Pedro, mais tímido, mas com um sorriso que não cabia no rosto, acompanhava o amigo, distribuindo abençoados e falando baixinho, Deus pode fazer por você também. Um dia, durante um culto de cura, o pastor chamou os 2 meninos ao palco. A igreja inteira aplaudiu quando eles correram até o púlpito, pulando de alegria. O pastor, emocionado, segurou o microfone e perguntou: Quem aqui acredita que Deus ainda faz milagres? As mãos se levantaram como uma onda. E foi então que uma mulher na plateia começou a chorar. Era Dona Maria, uma senhora que há anos sofria com uma doença degenerativa nas pernas e já não conseguia mais andar sem muletas. Ela olhava para Pedro e Lucas como se visse a própria esperança encarnada. Eu quero isso para mim. Ela gritou, entre lágrimas. Eu quero correr como eles. O pastor estendeu as mãos sobre ela, e toda a igreja começou a clamar: Senhor, toca nela. As obreiras se aproximaram, orando com unção. Pedro, sem pensar 2 vezes, desceu do palco e, com a ajuda de Lucas, se ajoelhou ao lado de Dona Maria. Jesus curou a gente, disse Pedro, com a voz trêmula de emoção. Ele vai curar a senhora também. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Dona Maria sentiu um calor intenso percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica a revitalizasse. Ela soltou as muletas e, com lágrimas escorrendo, deu um passo, depois outro, e outro. A igreja explodiu em glórias a Deus. Os meninos pulavam de alegria, e as mães, agora missionárias da fé,
abraçavam todos que passavam, dizendo: se Deus fez por nós, Ele faz por você também. Os anos se passaram, e a história de Pedro, Lucas e Dona Maria se espalhou. Eles se tornaram testemunhas vivas do poder de Deus na Universal. Pedro cresceu e se tornou um obreiro, ajudando outras pessoas com deficiência a encontrarem força na fé. Lucas, com sua personalidade contagiante, liderava o grupo de crianças no templo, ensinando-as a orar com ousadia. E Dona Maria? Ela agora corria literalmente nos cultos de cura, levando sua bengala antiga como um troféu da vitória de Deus. Toda vez que alguém duvidava, eles contavam suas histórias. Toda vez que alguém desanimava, eles mostravam suas cicatrizes não como marcas de dor, mas como provas de que Deus reescreve destinos. Porque na Universal, os milagres não são apenas relatos do passado. Eles são promessas vivas para quem crê. E assim, o que começou como um choro de desespero no fundo de um templo, virou um coro de vitória que ecoa até hoje. Porque quando a fé encontra a vontade de Deus, não há limite para o que Ele pode fazer. E toda história que o mundo diz que acabou, para Ele, é só o começo de um milagre. O milagre que nunca termina. Aquela noite, anos depois, o templo estava lotado. No palco, Dona Maria, agora sem sua bengala, segurou o microfone com mãos firmes. Ao seu lado, o jovem que outrora chorava no banco dos fundos, agora um pastor, sorria enquanto segurava a Bíblia aberta em Marcos 11h24, tudo quanto pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Deus não só me curou, disse Dona Maria, com a voz embargada, mas os olhos brilhando. Ele me deu um propósito. Minhas pernas, que os médicos disseram que nunca mais andariam, hoje correm para levar esperança a quem ainda acha que está sozinho. O jovem pastor completou. E eu, que entrei aqui quebrado, descobri que Deus não conserta só o corpo. Ele renova a alma. Minha dor virou testemunho, e minha fraqueza, força para outros. Na plateia, uma mãe apertava contra o peito o filho com uma doença rara. Uma senhora enxugava lágrimas ao lembrar do marido que superou o vício. Um homem, recém-desempregado, fechou os punhos e sussurrou: se Deus fez por eles, pode fazer por mim. Porque o milagre não foi só a cura de Dona Maria ou a transformação do jovem. Foi a cadeia de vidas que, ao verem a fé em ação, ousaram acreditar que suas histórias também poderiam ser reescritas. O verdadeiro milagre é este: Deus não muda apenas circunstâncias, Ele muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. Hoje, aquele templo continua cheio. Não de perfeitos, mas de guerreiros que carregam cicatrizes como medalhas. Porque aprenderam que a dor não é o fim, mas o solo onde a fé cresce. O desespero não é uma sentença, mas um convite para Deus agir. E o milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós até que nossa vida se torne a resposta que alguém está esperando. Então, se você está lendo isto hoje e acha que sua história acabou, lembre-se, para Deus, é só o primeiro verso de um hino de vitória. E Ele está esperando você cantar junto.